Tem uma frase famosa que diz que todo cristão, todo pastor ou todo teólogo deve ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Dizem que essa frase era de Moody, outros dizem que era de Spurgeon. Ninguém sabe direito de quem é essa frase. Mas a verdade é que a nossa vida cristã é fazer uma contextualização dos valores eternos de Deus, da Bíblia, da Palavra de Deus, ao contexto do que está acontecendo ao nosso redor. Então a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Eu quero ler um texto bíblico e conversar um pouco com você sobre o que tem acontecido nos últimos tempos. Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20 diz o seguinte: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. O que esse texto está ensinando para a gente? Bom, a grande maioria de nós está em quarentena, está em casa, está em isolamento, e a gente teve aí um pronunciamento do Bolsonaro, do presidente, sobre essa quarentena, sobre o coronavírus e tudo mais. E aí tem mais vídeos circulando, como vídeos do Marcos Mion, vídeos do Roberto Justus, vídeos de outros empresários, vídeos de médicos, de epidemiologistas. Tem vídeo para tudo que é lado, texto para tudo que é lado. E a gente está vivendo uma era de excesso de informação, uma overdose de informação, de vídeo, de texto. E acaba que isso é tão rápido, vem tanta informação tão rápido, que a gente não tem tempo de digerir, não tem tempo de pensar sobre o que a gente ouviu, de avaliar, de ponderar, de meditar, e a gente quer logo sair emitindo uma resposta, emitindo um vídeo de opinião, um texto de opinião, atacando, defendendo, sem parar para meditar, sem parar para refletir. O que esse texto de Tiago está dizendo é: sejam tardios para falar. Ou seja, evitem a resposta rápida, evitem a resposta imediata, que ela não é pensada, ela não é meditada, ela não é digerida. Porque a gente recebe informação e a gente tem a tendência de responder imediatamente. E a resposta rápida pode levar a gente ao erro, pode levar a gente a uma palavra de tolice, uma palavra sem sabedoria, a palavra do tolo. Quero fazer algumas considerações sobre tudo isso que a gente tem vivido. A quarentena, independente da sua posição política ou da sua opinião a respeito de pronunciamento de quem quer que seja, a quarentena é necessária. Ela é necessária para levantar dados, é necessária para proteger o nosso sistema de saúde de um colapso, é necessária para que a gente não saia contaminando ou contagiando todo mundo com esse vírus e todo mundo corra para o hospital ao mesmo tempo. Então a quarentena, independente dela ser longa ou curta, ela é necessária, ela é importante para esse momento. A quarentena pode salvar vidas, é isso que a gente tem que entender. A segunda consideração é que a quarentena é perigosa. Quando a gente começou a ver esse cenário se aproximando do Brasil, se aproximando aqui da nossa cidade, pensando vamos ter que ficar isolado em casa, vamos ter que ficar recluso, a primeira coisa que me veio à mente, acho que é porque eu estou estudando psicologia, a primeira coisa que eu pensei foi: isso é um perigo para a nossa saúde mental. Não sair de casa, não ter interações sociais, não ir para restaurantes, não encontrar os amigos, não abraçar pessoas, isso pode ser um perigo para a nossa saúde mental. A depressão, a ansiedade podem vir à tona, o pânico pode vir à tona, e a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque a quarentena é perigosa. Ela não é perigosa só para a nossa saúde mental, ela é perigosa também para a economia, né? A gente tem visto aí, grande parte do argumento do presidente foi esse, é perigoso para a economia, porque pequenos negócios podem ir à falência. Pequenos negócios como alguém que está começando uma empresa, trabalhadores autônomos. Eu tenho amigos artistas, amigos autônomos, amigos que estão começando negócios. E por outro lado eu também tenho amigos que a quarentena não afetou em nada, não mudou nada. Se a gente olhar para a nossa comunidade, para a nossa igreja, esses vídeos são direcionados para a nossa igreja, mas se você é de outra igreja, seja bem-vindo para estar ouvindo isso aqui. Olhando para a nossa igreja, tem gente que a quarentena não afetou nada e tem gente que a quarentena vai afetar muito. Então a gente precisa estar atento, porque a quarentena é perigosa. Ela salva vidas por um lado, mas ela é perigosa para a nossa saúde mental, é perigosa para a nossa economia, para os pequenos e médios negócios, é perigosa para nossas empresas, para nossos empregos, enfim, tem vários perigos envolvidos. E a terceira consideração é que a quarentena tem que acabar. Ela tem que acabar em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Porque Gênesis capítulo 2, Deus fez toda a criação, colocou o ser humano no Éden, e ele olhou para Adão e disse assim: não é bom que o homem esteja só. E aí nesse caso, o texto, a gente sempre comenta desse texto, que ele não está falando de gênero masculino ou feminino. Deus não cria uma mulher para um homem. Em Gênesis 2, a questão não é o gênero, não é homem e mulher. Em Gênesis 2, a questão é que não é bom que um indivíduo viva isolado. Não é bom que o ser humano esteja sozinho.
Então nós somos, como dizia Aristóteles, nós somos um animal social, um ser gregário. Nós somos um bicho, um tipo de bicho que precisa do outro. A gente precisa uns dos outros. A gente é muito mais que um bicho, tá, gente? É só um modo de falar. Então a quarentena ela tem que acabar porque a gente precisa de abraço, a gente precisa olhar no olho um do outro, a gente precisa da presença física do nosso semelhante, mas também a gente precisa de emprego, a gente precisa de salário, a gente precisa ter como continuar a nossa sociedade do jeito que a gente já construiu até aqui. Então a quarentena tem que acabar mais cedo ou mais tarde, porque a gente precisa uns dos outros. Então a gente precisa uns dos outros, por isso a quarentena é necessária, e a gente precisa uns dos outros, por isso a quarentena tem que acabar. E é por isso que eu estou falando de sabedoria, por isso que o texto de Tiago é tão relevante para o estudo que a gente tem vivido. Seja tardio no falar, seja tardio no irar-se, no responder, a resposta rápida, a resposta irada. Isso não produz a justiça de Deus, isso não produz nada. O textão que você escreveu, o vídeo que você compartilhou, em defesa ou em ataque, não produziu muita coisa. Não produziu nada além de mais raiva, ou mais ansiedade, ou mais medo, mais insegurança. Então a gente precisa de sabedoria para que por causa da nossa sabedoria venha a paz sobre os nossos corações. Então eu quero colocar aqui algumas perguntas para a gente refletir. Será que é a hora da gente se dividir? Será que é o momento da gente dividir de novo o Brasil entre esquerda e direita? Entre, eu vou defender o discurso do meu presidente, ou eu vou criticar o presidente, eu vou dizer, não, ele não quis dizer bem o que ele disse outra coisa, ou eu vou dizer, não, esse homem é um louco, ele precisa sair do governo. Será que é o momento da gente ficar nessa briguinha, nessa discussão ainda infantil, como se a gente estivesse num playground e estivesse discutindo para ver quem é que usa o escorregador? Será que a gente precisa disso agora? Será que é hora de dar respostas rápidas sem pensar? Será que é hora de repassar aquele texto, aquele vídeo que você recebeu, que você concordou porque ele tem uma opinião parecida com a sua, e você acha que é importante passar para todos os grupos que você faz parte? Será que é hora de repassar esse vídeo, repassar esse texto? Será que todo mundo precisa disso? E por fim, algumas considerações finais. Até o momento, a ordem é quarentena. Até o momento, a ordem é quarentena. Ou seja, se você puder, se você não for um trabalhador de uma área essencial, se o teu emprego te libera, a gente sabe que existem várias exceções, mas se você não é uma dessas exceções, fique em casa, fique em casa. Até o momento a ordem é essa, então fique em casa. E aí, já que você vai ficar em casa, eu queria te dar uma dica, leia alguma coisa. Perguntaram pra gente esses dias assim na igreja, né, na live que a gente fez, dá indicações de leitura, eu queria ler um livro, queria ler alguns livros aí, dá indicação de leitura. Eu indico para você 66 livros. Eles estão todos num conjunto, eles estão agrupados num conjunto, são 66 livros em sequência e você consegue encontrar eles num livro só. Esse livro, inclusive, o nome dele é biblioteca. Biblioteca, que é uma palavra que parece a palavra Bíblia. Biblioteca, Bíblia, sabe? Então tem lá, na sua Bíblia, uma biblioteca de 66 livros. Quer uma indicação de leitura? Quer ler alguma coisa durante a sua quarentena? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quero terminar todo esse vídeo aqui, toda essa reflexão, além de falar de sabedoria, de tomar cuidado com o excesso de informação, com aquilo que a gente repassa, com aquilo que a gente emite de opinião. Quero terminar com o último texto para recomendação para essa quarentena, para que você possa se encher da Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou em outra versão, que seja isso que preencha o pensamento de vocês, encham o pensamento com essas coisas boas, corretas, nobres, justas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo. Ponham em prática o que vocês aprenderam no Evangelho. E o Deus da paz estará com vocês. Então por que Paulo está ensinando tudo isso para a gente? Por que Paulo diz para a gente fazer tudo isso? Para que o Deus da paz esteja em nossos corações. Na era do excesso da informação e de respostas rápidas e iradas, a paz pode ser vítima dessa onda. A gente pode sacrificar a nossa paz em nome de estarmos bem informados. Então desliga um pouco o jornal, para de repassar um pouco esses textos, esses vídeos e enche o coração daquilo que é nobre, daquilo que é agradável, daquilo que é amável, enche o pensamento da Bíblia, das coisas de Deus. Aí você pode pensar assim, mas e se eu ficar desinformado? E se eu perder uma notícia? E se perder uma notícia?
E se você ficar um pouco desinformado? Não tem problema. Encha o coração daquilo que vem de Deus, daquilo que te dá paz, e o Deus da paz vai encher a tua casa, vai te guardar nessa quarentena. Nós cremos que algo melhor vai acontecer depois dessa quarentena, a esperança está viva nos nossos corações, porque a nossa esperança não está no discurso de um ou de outro, a nossa esperança não está num vídeo que foi circulado no WhatsApp, a nossa esperança está em Jesus Cristo, que é o mesmo que era ontem, é hoje e será para sempre. Então a nossa esperança está firme, Deus está no controle de todas as coisas, Jesus é o mesmo, Ele não mudou, e quando nós sairmos de tudo isso, quando nós passarmos por tudo isso, nós vamos estar mais maduros, mais fortes, mais próximos, mais conscientes, e eu espero que esse vídeo tenha acrescentado algo à tua vida, porque essa palavra de Deus acrescenta algo à minha vida, e que a gente tenha sabedoria para enfrentar tudo isso que a gente está vivendo. Até a próxima!